Prezados agentes de saúde, agentes de endemias, estudantes do curso Mais Saúde com a gente, vamos para mais um vídeo aqui falando sobre a disciplina 6 do curso técnico. Ela já está disponível, estará disponível no dia 7 de janeiro. 7 de janeiro nós temos a disciplina 6 com o tema Noções de Microbiologia e Parasitologia. Aqui nós vamos estudar um pouquinho, entrar um pouquinho aí nas ciências biológicas, né, nessas próximas disciplinas. Eu sou professor de ciências biológicas, inclusive aqui tem alguns livros de ciências biológicas, livros de genética, né, falando sobre recursos naturais, tem todos os temas, então livros importantes para quem estuda aí ciências biológicas, sistemas do corpo humano, e ajuda muito para você que trabalha na área de saúde. Quero te apresentar uma proposta fundamental que pode te ajudar aí a melhorar a sua saúde financeira. Eu faço mentoria para novos investidores, então posso te auxiliar aí. Se você não sabe nada de investimentos, eu posso te orientar a escolher aí os melhores tipos de investimentos, sobretudo diversificando, para assim aumentar ainda mais a rentabilidade e também a segurança, construindo a sua reserva de emergência, aumentar o seu patrimônio também aí em renda variável. Conte comigo, vou deixar o link do grupo do WhatsApp logo abaixo e também nos comentários, e aí você pode fazer contato. Eu estarei te acompanhando aí nos seus investimentos até que você monte a sua carteira ideal, muito bem diversificada, e assim aguardar com tranquilidade bons retornos, inclusive recebendo renda passiva todo mês na sua conta. Hoje nós vamos apresentar aqui a disciplina 6. Então vamos entender qual é o conteúdo, o que é que você vai estudar na disciplina 6 e entender um pouquinho mais sobre a microbiologia e também a parasitologia. Já explicando aqui o nome, biologia significa estudo da vida, micro referência a pequeno, bio, vida, logia, estudos. Então é o estudo da vida, claro, e organismos pequenos. Quais podem ser os organismos pequenos? E isso vai ajudar muito, sobretudo na identificação das doenças. Não se sabia qual era a causa das doenças, então muitas doenças nos séculos passados não tinham nem como ser tratadas porque não sabia qual era a causa. Então se tratava ali a consequência, né? Uma febre, uma inflamação, mas não se sabia a origem. Então, depois que se descobriu muito, claro, tem ali a partir dos equipamentos, né? Que microscópio, né? Diversos outros que foram auxiliando a esse estudo micro, esse estudo muito detalhado de pequenos seres, né? Por exemplo, claro, os seres vivos, no caso das bactérias, mas também organismos, no caso dos vírus que não têm vida, né, mas que também fazem parte do estudo aí da microbiologia. Antes de seguir aqui, eu já te peço que se inscreva no canal, se você não estiver inscrito, deixa aquele like, joinha aí, legal. Se deixar para o final, você esquece. E eu quero que você deixe também o seu comentário sobre a sua expectativa, né, para o curso nesse ano de 2025. Esse ano, quem sabe, você ainda receberá o diploma no final do ano. Esperamos que tudo siga nesse ritmo, ou então no início do ano de 2026. Mas o ideal é 2025 ainda. Vamos ao estudo, falar o que é microbiologia. Bem, é o estudo sobre o adoecimento. Você vai entender a causa do adoecimento das pessoas aí da sua comunidade. Como diz aqui, não sei exatamente a causa dessas doenças. Então, a microbiologia é que vai dar essa resposta. Qual é a causa da doença? Da doença. A exemplo, muitas pessoas têm, se queixam, né, de ameba, né, amebíase, mas não sabe como que pega essa doença, não sabiam, né? Mas com esses avanços da medicina, agora já sabe qual é a origem, como deve se prevenir de evitar essa doença, né? Claro, especialmente ali a partir de água contaminada, né, que é a forma principal de transmissão, né, não é a única, né, mas é a principal. Vamos entender aqui que tal ajudar a nossa colega a compreender sobre essas possíveis causas. Então a gente vai entender aqui um pouquinho micro-organismos, o estudo de micro-organismos.
conhecer mais sobre esses seres vivos é muito importante para o trabalho dentro do nosso território. Microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos, sua distribuição no meio ambiente e suas relações benéficas ou prejudiciais com outros seres vivos. Então, aqui você vai entender sobre micro-organismos, são muito importantes, né, para o meio ambiente e eles estão amplamente distribuídos na natureza. A aplicação de conhecimentos e pesquisas na área de microbiologia ocorre em diferentes situações. Então, aqui, ó, como na produção, no controle de alimentos, controle e tratamento de doenças infecciosas, produção de medicamentos, soluções para a despoluição do meio ambiente. Portanto, é um assunto muito utilizado aí a microbiologia. Então, diferentes tipos de micro-organismos. As bactérias são diferentes. Bactérias, vírus, inclusive medicações são diferentes, vacinas são diferentes, a depender do tipo de origem, né? A exemplo da hanseníase não é um vírus. O bacilo de Koch, ele não é um vírus, mas é uma bactéria. Então, aqui diz, são invisíveis a olho nu, só podem ser observados através de um microscópio. Então, aqui são exemplos, ó, bacilos, que é uma forma de bastão, a exemplo da hanseníase. Nesse caso aqui, ó, bastões torcidos, né? Então, existem diferentes formas. E os cocos também, bacilos cocos, então é parecidos, né? Bactérias esféricas, então são bactérias. Bactéria é considerado um ser vivo, diferente de vírus, mas os dois fazem parte do que é considerado micro-organismos, né? A reprodução das bactérias ocorre de forma assexuada, ou seja, uma célula bacteriana se divide, então é por divisão. Tem lá meiose, mitose, estudei muito isso aí nas ciências biológicas. Elas vão se duplicando, né? Então se multiplicam muito rapidamente. Existem também os fungos, que são tipos também de micro-organismos, então eles são diferentes, tanto diferente dos parasitas, como diferente dos vírus, como diferentes também das bactérias. Então aqui eu tenho formatos variados, podem ser classificados aqui de diferentes formas, né? O mais conhecido são esses cogumelos aqui, ó. Então aqui é fungo. Isso aqui tem um papel importante na natureza, viu? Inclusive também para a medicina, a questão de medicamentos, né? Cosméticos. Então, todos esses setores aqui, exemplo dos fungos, eles têm usos diferentes, inclusive para a questão do clima também, a entender aí um pouquinho as alterações no clima. Então, existem diferentes funções que nós podemos perceber também através dos fungos. Os vírus, esse aqui é muito conhecido também, né? Inclusive aqui, ó, fungos, importância econômica na indústria, como eu disse, ó, fabricação de pães. Então, veja bem onde são utilizados pães, queijos, cervejas, tá vendo? E vinhos. Tudo isso tem a presença de fungos. Muito bom. Isso aqui é amplamente o Danone que você utiliza, tem também. Então, é, tem lá aqueles, eu não esqueci agora o nome, bebidas lácteas, né? Diferentes tipos. Eles têm essa presença. Claro, não fazem mal, né? Tem inclusive até tipos de bactérias também que são utilizadas, não fazem mal, claro, depende muito do tipo, né? É como se fossem bactérias do bem, né? Os vírus, claro, esses aqui são, né, os grandes vilões, eles são inertes ao meio ambiente fora da célula, então eles não têm vida e se replicam apenas no interior de células vivas, então eles são invasores. Eles só crescem, só se replicam, se multiplicam em contato com outra, com célula. Então, eles não têm vida própria, não têm metabolismo, então eles não têm partes ali, no caso, vivas, né? Mas eles, não sei como, né, conseguem se duplicar, se multiplicar, por exemplo, quando entra em um pulmão, né, na laringe, ali no corpo humano, nos animais, né? Então, nesses ambientes, assim, são bons para eles. Você vai estudar aí, vai ver um pouco os tipos, né, de vírus, doenças infecciosas. Então, vai entender um pouquinho aí quais são as doenças infecciosas que são prejudiciais à saúde.
Então, fala que o ser humano possui 100 trilhões de micro-organismos, né, distribuídos em partes do seu corpo. Então, é muita coisa, né? Muita coisa. Então, a gente acaba sendo hospedeiro para muitos desses micro-organismos, né? Então, é exemplo de bactérias, de vírus. Então, a gente já teve contato com muita coisa. Então, a gente é considerado um hospedeiro também para esses micro-organismos. Um conteúdo muito bom, você vai aprender bastante com a disciplina 6. Exemplos aqui de doenças que a partir aí da evolução da medicina passou a saber a origem, né? Então hoje já conhece tuberculose, já se sabe ali não somente quais são os sintomas, mas qual o diagnóstico que deve ter, qual o diagnóstico melhor e também medidas de controle. Então já sabe a origem dessa doença. Isso que é importante. Nos séculos passados não sabia, inclusive tinha aí é, epidemias graves, né, de tuberculose, doenças de febre amarela. Não sabia qual era a origem, conhecia ali o sintoma, mas não se sabia bem como agia no corpo humano para que pudesse haver uma prevenção. Conteúdo muito bom. Então aqui é detalhes importantes falando da COVID, né, que é um vírus, né? Coronavírus é um tipo de vírus diferente. Então, aqui tem medidas de prevenção. Então, conteúdo excelente. Hanseníase, também já se sabe aí o diagnóstico, o tratamento. Tétano. Então, é muito bom esse conteúdo dessa disciplina. Já é conhecendo mesmo a doença. Difteria, leptospirose. Então, vai falar muito das doenças na próxima disciplina. Infecciosas e transmitidas pela picada de mosquito. Veja bem, só o mosquito transmite várias, né? Aqui tem exemplo do Zika vírus, febre amarela, chikungunya, dengue, 4 doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Somente um mosquito faz essa transmissão de diversas doenças. Portanto, essa disciplina microbiologia estuda justamente isso, a causa das doenças. O que vai ficar de principal aí para você é conhecer qual é a causa das doenças. Então, não se deve tratar só o sintoma, mas entender qual é a causa. E como nós hoje já sabemos a causa de muitas doenças, já é possível tratar, prevenir, na verdade. É o trabalho que nós fazemos, é prevenção. Chegar antes da doença, né? Então, antes de que as coisas piorem, sobretudo, aí a nossa missão, né? Sobretudo aqui, ó, HIV, tudo isso aqui fazem parte de vírus. Felizmente ainda o HIV é um vírus já descoberto já há algumas décadas, né? Muito tempo praticamente, né? Considerado aí para, claro, muito tempo, mas é, muito tempo que eu quero dizer que mesmo com a evolução da medicina aí nos últimos 30 anos, da década de 80 para cá, que é muito tempo de estudo, ainda não se chegou, digamos que a uma cura, né, definitiva, né, desse tipo de vírus, a um combate, né, definitivo. Então, há hoje um tratamento, né, que é feito, mas o vírus em si ele não é eliminado do corpo, né, então ele ainda consegue se agravar e causar outros problemas, né, enfraquecimento do corpo, né. Uma disciplina muito boa, conteúdo excelente, é bom você guardar, ó, sífilis, você vai entender um pouquinho, HPV, que é outro tipo de vírus.